Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você estiver vendo esse vídeo. Olá, gente, tudo bom? Eliade aqui. Hoje nós vamos dar seguimento às nossas reflexões nas parábolas de Jesus. E a parábola de hoje é a parábola das virgens sábias e as tolas. Uma parábola bem conhecida, está lá em Mateus 25, dos versos 1 ao verso 13. E o texto bíblico diz assim: Portanto, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram sábias, mas outras 5 eram inconsequentes. As que eram inconsequentes, ao pegarem suas candeias, não levaram óleo de reserva consigo. Entretanto, as prudentes levaram óleo em vasilhas junto com as suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: Eis que vem o noivo, saí ao seu encontro. Então todas as virgens acordaram e foram preparar suas candeias. As insensatas recorreram às sábias: Dai-nos um pouco do vosso azeite, porque as nossas candeias estão se apagando. Porém as sábias responderam: Não podemos, pois assim faltará tanto para nós quanto para vós outras. Ide, portanto, aos que o vendem e comprai-o. Mas saindo elas para comprar, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete de núpcias, e a porta foi fechada. Mais tarde, todavia, chegaram as virgens imprudentes e clamaram: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Contudo, ele lhes respondeu: Com certeza vos afirmo que não vos conheço. Portanto, vigiai, pois não sabeis o dia, tampouco a hora em que o Filho do Homem chegará. Que palavra dura essa! E o texto, mais uma vez, nos fala do reino, que é comparado dessa vez a 10 virgens. Há quem entenda que elas coletivamente representam a igreja enquanto noiva de Cristo. Embora hipoteticamente isso seja até possível, quando olhamos para a cultura da época e região, mesmo hoje em alguns lugares naquela região ali, essas virgens correspondem, na realidade, não à noiva, mas às amigas da noiva, o que a gente chama hoje de damas de honra, que irão participar da festa como convidadas especiais. O foco da parábola, contudo, como nas demais, não é prender-se a alguns detalhes específicos, mas ensinar um valor do reino de Deus com base em elementos da história e, novamente, um cenário de um casamento, de uma festa. Então, nesse sentido, não importa a identidade das virgens, quem eram essas virgens, a quantidade delas, se eram mais ou se eram menos, importa o que? O seu preparo e a sua vigilância, ou a falta dela. A moral da história que Cristo nos quer ensinar. E agora que a gente vê essa introdução curta, vamos para o significado da parábola. As festas de casamento naquele contexto duravam em média de 7 dias se a noiva fosse virgem, ou 3 dias se a noiva fosse viúva. E havia costumeiramente uma espécie de procissão, um cortejo, onde o noivo saía de sua casa junto com seus convidados ou com sua família, ia até a casa da noiva, buscava a noiva, e aí iam para o lugar designado que ia ser a festa, ou a casa do noivo novamente, ou outro lugar. A depender da condição da família e da estrutura do evento, porteiros guardavam a entrada para que penetras e outros indesejáveis permanecessem fora, o que, aliás, ainda costuma ocorrer, né? Você não vai para uma festa de casamento e deixa qualquer pessoa entrar. Normalmente tem pessoas controlando a entrada e saída. Mas voltando ao tema da parábola, preparo e vigilância. Jesus aqui ele é claro ao dizer que há as vigilantes e as preparadas, chamadas por ele de sábias, e há as inconsequentes, no verso 2, que não levaram óleo de reserva. Isso a gente vê no verso 3. As prudentes, contudo, levaram óleo em vasilhas de maneira a suportar longas horas de vigilância e espera. E a pergunta que não quer calar é: como é que está a nossa preparação para a longa vigília? Será que levamos óleo suficiente em nossas candeias e vasilhas? Essa espera, trazendo para a realidade de hoje, é a espera pela volta do noivo, ou seja, pelo retorno de Cristo para buscar a sua noiva, a igreja, após 2000 anos. Será que temos sido vigilantes? Ou será que temos sido desatentos, distraídos, com muitas coisas, talvez cansados da espera, como todas aquelas amigas da noiva ficaram cansadas de esperar e acabaram dormindo?
Será que temos vacilado como elas, algumas delas pelo menos, e deixado a nossa lâmpada se apagar? O capítulo 24, aliás, o capítulo 24 de Mateus, como um todo, é a respeito dos eventos finais da humanidade, destacando-se o retorno do Senhor, um evento certo, mas de data incerta. Então, quando a gente segue nessa parábola no capítulo 25, nós vemos que em determinado momento as virgens insensatas querem buscar socorro com as prudentes, o que não é possível. Cada um tem que perseverar por conta própria. O Evangelho, embora ele apresente, ele tenha certos elementos coletivos, ele é de ser vivido de uma maneira individual, personalíssima. O relacionamento com Deus é individual. Deus, como se costuma dizer, ele não tem netos, ele só tem filhos. Então nós devemos buscá-lo em nosso lar, na privacidade do secreto, em nosso encontro diário de leitura e meditação na palavra de Deus e oração, ou seja, desenvolvendo as disciplinas espirituais que nos ajudam em nossa vida cristã e no processo de santificação a que somos chamados a participar por direção do Espírito Santo de Deus. É o encher da vasilha com óleo. Mas, se somos negligentes, crendo que teremos tempo suficiente para nos arrependermos e buscarmos a Deus em nossa velhice, como alguns jovens e até pessoas que não são jovens costumam pensar, talvez o dia virá e nos alcançará de maneira inesperada e seremos pegos desprevenidos e ficaremos de fora desse banquete nupcial já anunciado na parábola anterior. Porque lembra, essa parábola é em seguida a parábola do banquete nupcial. E a parábola de hoje termina com um recado cruel. Aqueles que são deixados de fora, deixados para trás, são expulsos com a dura resposta: com certeza vos afirmo que não vos conheço. Somos tratados, se agirmos dessa maneira, como pessoas desconhecidas de Jesus. Não importa que nós tenhamos passado uma vida inteira de religiosidade, digamos assim. Porque lembra, essa parábola foi falada para pessoas, num primeiro contexto, que eram religiosos. Pense aí. Que terrível coisa é ser rejeitado pelo Senhor como um desconhecido qualquer. E como eu falei, pior ainda se você tiver levado uma vida inteira de aparente religiosidade, como aqueles fariseus e religiosos da época de Jesus. E eu digo isso por quê? Porque os líderes religiosos da nação de Israel, como ainda hoje em muitas igrejas e comunidades que se dizem cristãs e evangélicas espalhadas pelo mundo, se creem dignas de entrar e cear com o noivo, mas levam uma vida de aparência, uma vida cujos frutos não são condizentes com aqueles de um filho de Deus. Oremos, pois, que Deus nos ajude a estarmos sempre preparados, diariamente vigilantes, mantendo as reservas de óleo espiritual sempre constantes e suficientes para nossas candeias alumiarem a nós e àqueles ao nosso redor. E embora eu não tenha tratado especificamente a respeito do óleo, você talvez esteja se imaginando: poxa, Eliade, que óleo é esse que eu quero, que eu busco, que eu preciso tanto? E aí ontem à noite eu escutei uma música que há muito tempo eu não escutava, e ela dizia assim: tem enchido nossas lâmpadas com o óleo do Espírito. O óleo de que nós precisamos é o próprio Espírito Santo de Deus, que se revela a nós através da sua palavra, ele que a inspirou. Ajuda-nos, Senhor, então, a reconhecer a nossa infidelidade muitas vezes, nosso despreparo, nossa acomodação, que não sejamos como aquelas virgens insensatas, excessivamente confiantes, mas cujas vidas não demonstram a ansiedade de estarem com o noivo nessa festa. Portanto, vigiais, pois não sabeis o dia, tampouco a hora em que o Filho do Homem chegará. E quando ele chegar, e ele vai chegar e é breve, que possamos estar preparados e entrar para estar com Cristo por toda a eternidade. Essa é a minha oração para mim e para você hoje. Se esse vídeo abençoa a sua vida, curta, comente, compartilhe, e que Deus nos abençoe e tenha uma boa semana.